Na contramão do apelo popular, a Prefeitura de Ribeirão anunciou a instalação das plataformas de passageiros na Catedral. A instalação agora depende apenas da autorização da Secretaria de Obras. No último dia 3 de setembro, a Prefeitura publicou no Diário Oficial decreto que determina o não cumprimento da lei complementar que proíbe qualquer tipo de construção nas praças da Catedral e da Bandeira, por ser inconstitucional. Ou seja, ela derrubou o voto da Câmara, que é contrária à instalação das plataformas de ônibus. O laudo que a Transerp contratou, ele é muito claro, não há nenhuma interferência em relação a dano à estrutura da catedral. E esse laudo foi enviado ao CONDEFAT e nós estamos aguardando a manifestação. O secretário do FERP, Fórum de Entidades de Ribeirão Preto, contesta. Aquele laudo foi feito só na Florencio de Abreu, e o CONDEFAT recomenda que seja feito no entorno todo, porque o entorno todo é tombado. A manifestação do CONDEFAT, ela se restringe às plataformas da Florencio de Abreu. O nosso entendimento da Prefeitura Municipal é que as 3 plataformas, duas América e da Visconde, estão autorizadas e devem ser construídas. A instalação da primeira plataforma será neste trecho da Rua Visconde de Inhaúma, entre Américo Brasiliense e Florencio de Abreu. Este ponto é o único entre as 5 plataformas que serão instaladas, que ainda não é uma estação de passageiros. O início das instalações depende de autorização da Secretaria de Obras Públicas, que deve sair ainda em setembro. O projeto prevê a transferência deste outro ponto da Visconde, entre a Florencio de Abreu e Lafayette, para o quarteirão anterior. Este outro ponto na Florencio de Abreu também será retirado e todos se concentrarão nas praças. Nós checamos que o CONDEFAT não liberou obra nenhuma naquele entorno. Muito ao contrário, aquele laudo que a Prefeitura fez foi deficiente porque ela fez só na Florencio. Essa informação é uma inverdade da Prefeitura. Nós sabemos que o CONDEFAT não autorizou nada naquela região. Renata Carvalho para o Jornal da Clube. O CONDEFAT, Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, informou que o projeto da Praça das Bandeiras é analisado como um todo. Então, não procede a informação de que parte dele já possa ser executada. De acordo com a decisão do CONDEFAT, a execução de qualquer parte da obra de substituição dos abrigos está condicionada à apresentação de um laudo técnico que comprove que o tráfego de veículos pesados não é foco de vibração excessiva. O laudo da Prefeitura já foi entregue à área técnica para a elaboração de um parecer e, em seguida, será deliberada uma decisão pelo Conselho. Feito, essa decisão vai na contramão da vontade popular? Completamente. É preciso lembrar que certas pessoas produzem o mal com a mesma naturalidade com que a abelha produz o mel. Essa é uma introdução. Mas uma realidade como essa também nos lembra de que tudo que choca conscientiza. Cabe uma análise. Nós já comentamos que não foi o apelo à fé, pelo contrário. Decisão como essa conflita com a fé, que começa sempre com respeito à fé do semelhante. Esse é o princípio da fé. Agora, a razão muito menos, né? É um insulto à razão que, de acordo com Martin Heidegger, é inimiga da imaginação. Se não é pela razão, não é pela fé, seria então um móvel bem humano, o interesse. Esse, então, com uma decisão dessa, entrou em funeral. Porque se nós quisermos, ainda que fôssemos ateus, ainda que a decisão seja de alguém que não crê em nada, que seja materialista, ateu mesmo, nós temos que verificar que uma sociedade como a de Ribeirão Preto, exigente e que constrói o futuro com o bom senso do presente, ele vai começar agora, como já está começando, a construir a economia denominada de criativa. É aquela que estabelece uma combinação do conhecimento com os neurônios, cujas sinapses acabam produzindo uma inteligência mais aguda. O insumo da produtividade intelectual é exatamente o conhecimento que deve crescer. Não apenas aquele conhecimento que já existe, como a produção do conhecimento também. Portanto, o interesse não, porque a economia criativa é a forma de, no presente, nós já raciocinarmos sobre o futuro. E ele precisa de um conjunto de realidades
que transformam a cidade num laboratório de construção dessa economia criativa. Para isso importa os edifícios com valor histórico, a realidade que tenha valor cultural, os monumentos à fé, esse é que é o dado, porque a vertente do turismo que nasce aí, ela surge mostrando que cidades que têm um passado glorioso acabam transformando esse passado numa mina de recursos para o presente. E não é isso que ocorre. Uma cidade pode e deve se remoçar, mas sem esquecer de preservar as rugas do passado. Essas rugas do passado se transformam em grande interesse de atração, como Roma, como Viena, como cidades como o Rio de Janeiro, como São Paulo, que conseguiram construir o passado que Ribeirão Preto gradativamente, por falta de conhecimento da sua administração, faz em funeral. A verdade é que certas administrações tão medíocres acabam transformando em problema aquilo que é uma solução. Veja o calçadão, uma solução que virou um problema que não se resolve há 4 anos.